E aí, meu querido aluno, como é que está essa força aí? Vamos continuar o nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Hoje chegamos aí ao título 4, que vai tratar do direito à educação, à cultura e ao esporte. O artigo 53, ele trata o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa. Sempre que a gente se tratar da criança e adolescente, a gente sempre está priorizando o princípio da proteção integral e da pessoa em desenvolvimento. Olha só, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa. Preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes os seguintes requisitos. 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então aqui traz que todas as crianças precisam ter o mesmo tratamento e refere-se inclusive às pessoas, crianças e adolescentes com necessidades especiais. Elas precisam ter o mesmo tratamento que as crianças que não têm essas necessidades especiais, certo? 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. Claro, os educadores eles estão ali para educar, eles não podem promover qualquer tratamento que desrespeitem as crianças ou os adolescentes. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Então, os critérios que forem utilizados para avaliação das crianças e dos adolescentes, eles podem ser contestados. Por quê? Porque pode ser que algum professor aplique um critério que não é necessário, que não é adequado para aquela idade. Então, se alguém perceber esses critérios, eles podem ser contestados. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Então, aqui são aqueles famosos grêmios recreativos e outras unidades que as crianças e os adolescentes gostariam de participar e podem participar porque eles têm direito, inclusive na organização. Eles podem, por exemplo, os adolescentes criar um grêmio estudantil, pode criar uma outra instituição com tarefas afins, sempre procurando aí a integração e o desenvolvimento da pessoa humana, da sua pessoa, da criança ou do adolescente. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então, quando tivermos irmãos que eles estão na mesma série, que eles estão na mesma etapa, eles devem sim frequentar a mesma etapa na mesma escola, certo? E ela precisa ser pública, precisa ser gratuita e próxima de sua residência. Muito importante esses requisitos aí, certo? Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como a participação na definição das propostas educacionais. Bom, aqui é aquela famosa reunião dos pais e professores, né? Que quase ninguém vai, porém é necessário, seria muito interessante que todo mundo fosse, porque são discutidas nessas reuniões várias regras, inclusive os fatores pedagógicos da escola, da instituição de ensino. Beleza? Vamos lá, sigamos. Artigo 53A. Lembrando que o artigo anterior teve uma alteração de 2019, tá? E esse aqui também teve alteração de 2019. Botei aqui vermelho sangue para te não esquecer. Beleza, meu bisonhão? Vamos lá. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, preservação e enfrentamento ao uso de dependências e drogas ilícitas. Então, olha só, é dever, é obrigatório as instituições de ensino. Quem, Renatão? As escolas, cara. As escolas têm obrigação de preservar qualquer política para o combate de drogas. Não pode, ok? Tem que tomar medidas cabíveis necessárias caso aconteça na sua unidade escolar, na sua instituição de ensino. Inclusive ali os grêmios, né, as agremiações, os grêmios recreativos, também não pode rolar nada dessa parada aí, certo? Artigo 54. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente.
ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Aqui são aqueles ensino para adultos, que no caso quem não conseguiu, digamos, completar o ensino médio, que hoje é chamado de ensino fundamental, ensino médio, certo? Quem não conseguiu complementar, tem esse direito de complementar depois da sua maioridade, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Então, mais uma vez aqui ratificando que o ensino médio ele precisa ser gratuito, certo? Tem os particulares? Tem, mas a necessidade do Estado é fornecer o gratuito. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Como a gente já falou no slide anterior, né? Trata da igualdade, aqui está ratificando mais uma vez, confirmando isso aí. 4. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. E olha só, isso aqui foi uma alteração de 2016, porque até 2016 essa idade era de 0 a 6 anos, certo? Então essa idade aqui reduziu um ano. 5. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então precisa dar a possibilidade à criança e ao adolescente que eles tenham acesso a instituições de nível superior, certo? As públicas, as privadas, bom, aí tem critérios de avaliação e critérios de acesso, tá? Precisa ser considerada, precisa ser dada a oportunidade. 6. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. Então, se o adolescente ele trabalha, a criança nunca pode trabalhar, sempre o adolescente, ele pode inclusive ter o ensino noturno. Certo? 7. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência. Aqui está garantindo mais alguns direitos aí das crianças e dos adolescentes. Outras informações importantes. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito e de direito público subjetivo, como a gente já viu lá no início do artigo 54, obrigatório e gratuito. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa na responsabilidade da autoridade competente. Então, se o Estado ele não garantir o ensino regular, ele vai ser responsabilizado, tá? O Estado aqui pode ser o município, pode ser o próprio Estado ou pode ser a União, certo? O Estado aqui é em sentido amplo. Por quê? Porque é uma obrigação constitucional prestar assistência à educação, ter essa educação como gratuita e básica, certo? Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes as chamadas e zelar junto aos pais os responsáveis pela frequência à escola. Então, olha só, aquela chamada que é feita, não é feita porque a professora quer saber se tu tá lá porque ela gosta de ti ou não, porque ela gosta do teu filho ou não. É porque é um sistema obrigatório para saber se as crianças realmente estão indo. Porque se tu falta um dia, tua criança, teu filho, tua filha falta um dia, falta 2, falta 3, falta 4, olha só. Olha só o que diz aqui, ó. Fazer-lhe as chamadas e zelar junto aos pais. Então, os educadores, os professores também são responsáveis. Se essa criança simplesmente não aparece mais na escola, a criança estava vindo normalmente. A criança estava vindo normalmente e simplesmente ela parou de vir. No mínimo, a diretora tem que mandar um WhatsApp para saber por que essa criança ou adolescente não estão mais vindo. O certo seria ligar ou ir até a casa da pessoa. Mas na pior das hipóteses, um WhatsApp ou e-mail, certo? Artigo 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então, aquela história de você educar seus filhos em casa, de você ensinar seus filhos em casa, não pode estar expressamente proibido na nossa lei, certo?
Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos. Olha só, comunicarão, não gera uma faculdade, é uma obrigação, tá? Tem que comunicar sobre maus tratos envolvendo seus alunos, como eu acabei de falar no slide anterior, reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Então, por exemplo, a escola ligou, a escola mandou WhatsApp, a escola foi lá, conversou com os responsáveis e não teve nenhuma resposta, não voltou essa criança para a escola, aí sim passa para o Conselho Tutelar. E também se tiver elevados níveis de repetência, né? Por exemplo, numa sala de 40 alunos, 3 foram aprovados. Por quê? Só isso, né? Por quê? Bom, tem alguma coisa errada aí, então vamos averiguar e vamos comunicar ao Conselho Tutelar. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e adolescente, garantindo-se a esses a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Então, nesse processo de aprendizagem da escola, nessa responsabilidade da escola, a escola tem que respeitar os valores culturais das crianças e dos adolescentes, certo? Seu contexto cultural, seu contexto histórico, suas tradições, depois lá na frente a gente vai ver que a sua religião, então a escola tem que respeitar tudo isso. Artigo 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude, certo? Então, olha só, com o apoio dos estados, certo? Quer dizer que ela não pode fazer isso aqui se ela estiver sozinha, certo? Não pode, o município aqui, ó, ele não pode fazer isso se estiver sozinho. Quer dizer, ele pode até fazer isso, mas não é só uma obrigação dele, é uma obrigação com o apoio dos estados. O estado tem que destinar verba, a União precisa também destinar verba, certo? Beleza, pessoal? Então fechamos a nossa dica de hoje a respeito do ECA. Qualquer dúvida você pode e deve deixar nos comentários dessa aula. Um abraço, bons estudos, fique com Deus e até o próximo vídeo.